Um dos aspectos muito importantes que nós temos, e uma pergunta que sempre é feita é: como tudo começou? Como todas as coisas começaram? Porque o nosso debate, muitas vezes, dentro das igrejas e também fora das igrejas, está relacionado com uma questão de filosofia, de pensamento. Quando nós lemos, por exemplo, nas Escrituras, o próprio livro de Romanos, que já foi mencionado, Romanos capítulo 1, nos é dito que, porque os atributos invisíveis de Deus, tanto o seu eterno poder como a sua própria divindade, claramente se reconhecem por meio das coisas que foram criadas. E a palavra nos diz que tais homens são por isso indesculpáveis. Mas essa expressão, coisas que foram criadas, no grego é uma expressão muito interessante. É a palavra poema, da onde nós tiramos a ideia, a palavra poema. Eu quero dizer para vocês que, dentro de um contexto de estudo, a pergunta principal é: será que os cientistas conseguem ler o poema? E a outra, será que eles sabem quem é o autor? A ciência tem condição disso. Porque nós temos duas cosmovisões muito importantes. Uma é a cosmovisão naturalista. Ela trata de uma geração espontânea, tanto da vida, quanto do universo, quanto de todas as coisas. A outra é uma visão criacionista, que trata de uma criação sobrenatural. Uma trata de um evento sobrenatural, que é o naturalismo. O criacionismo trata de um ato sobrenatural. E as duas possuem, literalmente, evidências. Estão baseadas em evidências. A proposta naturalista conta uma história de bilhões de anos. Como a vida teria iniciado, chegado até aqui, como o universo teria começado, chegado até aqui. A evolução do ser humano, que na verdade nós viemos de antepassados que também foram os antepassados dos macacos, chimpanzés, gorilas e orangotangos. Essa visão não é uma visão nova, a visão naturalista. Ela é uma visão que já foi discutida pelos gregos há cerca de 500 anos antes de Cristo. Portanto, nós não estamos tratando de uma ciência nova. A mentalidade dessa ciência tem mais de 2.500 anos. Por outro lado, nós temos a visão, que é a cosmovisão criacionista. Ela trata de uma criação da vida, de uma criação do universo. Ela trata de diversificação e complexidade das coisas criadas. Esta também não é uma visão nova. Ela é uma visão que já era discutida na Grécia Antiga por filósofos gregos. Portanto, essa discussão criação-evolução não é nada novo. Já temos mais de 2.500 anos em discussão, e para aqueles que acham que vão sair daqui com a coisa definida, lamento informá-los que não será o caso. Nós continuaremos brigando com isso até o dia em que a prova final for feita. Porque na ciência, uma teoria deixa de ser teoria a partir do momento que você consegue reproduzir na íntegra o que aconteceu. Somente quando o Senhor Deus criar novos céus e nova terra é que as duas deixarão de ser teorias. Porque eu não estava presente quando Deus criou o mundo, você também não, independente da sua idade, ninguém estava lá. Então nós sabemos que é ou são teorias. Mas deixe-me mostrar um pouco como essas teorias funcionam, porque existe uma confusão muito grande dentro do criacionismo. Eu tenho falado muito isso nas igrejas, tenho procurado esclarecer que muitas vezes a nossa briga, por exemplo, ensinamos os nossos alunos, os nossos filhos, a lá na escola, quando o professor de biologia falar que o homem evoluiu, dizer que não, ele está errado, porque Deus disse, Deus criou o homem. Eu creio nisso, mas isso é fé, é a nossa fé. Então deixe-me procurar separar as duas coisas. Quando nós pensamos no naturalismo, dentro da evolução, de proposta de uma teoria da evolução, o evolucionismo é a teoria base. Diz que todas as coisas evoluíram. A pergunta é como elas teriam evoluído? Darwin é que dá a resposta. Portanto, a evolução aconteceu através de uma seleção natural. Foi a proposta de Darwin. Mas Darwin não conseguiu explicar tudo. Daí surgiu o neodarwinismo para explicar aquilo que Darwin tinha tentado explicar e não tinha conseguido. Mas o neodarwinismo, com as suas mutações, também não conseguiu explicar tudo. Daí surgiu o que é conhecido como teoria sintética, que explica aquilo que o darwinismo não tinha explicado. Mas a teoria sintética também não explica tudo. Então é muito importante entendermos o processo. Então essa é a ideia. Quando nós tratamos do criacionismo, o que as pessoas pensam? Qual é a base do criacionismo? Muitas pessoas dizem, é a Bíblia. A Bíblia é a base do criacionismo religioso.
A base do criacionismo científico é o design inteligente. A pergunta é: o que ocorreu? Tem sinais de inteligência em todos os locais, em todas as áreas. Como que esses sinais de inteligência apareceram? Nós vamos ver alguns deles daqui a pouco. Como que eles apareceram? O criacionismo responde: eles existem porque houve uma criação. Mas o criacionismo, de forma geral, não trata nada a respeito se foi criado por um criador, por dois, por três. Ele não se preocupa com a questão do criador. As pessoas falam: mas isso não faz sentido. Faz. Eu, por exemplo, eu posso pegar o meu relógio. Eu sei que o meu relógio foi feito no Japão, está marcado atrás dele. Eu posso estudar essa máquina, entender como ela funciona, sem jamais ter a menor ideia de quem o fez. Talvez eu não saiba o nome, talvez não, eu não sei o nome dos engenheiros que trabalharam produzindo esse relógio. Mas eu sei que ele é uma criação. Eu sei que ele não evoluiu no monte sei lá o quê, ou que ele não apareceu numa praia sei lá onde. Ele foi criado. Existem sinais de evidência. O que explica a questão do criacionismo é a teoria da criação especial. A criação especial diz: existe uma criação porque existe um criador. Isso é resultado de um ato criador. Quem é o criador? Essa resposta só pode ser dada não pela ciência, mas pela religião. Daí aparecem os criacionismos religiosos. Dentro do criacionismo cristão, judeu-cristão, nós temos o Deus da Bíblia. Se você conversar com um muçulmano, para ele o Deus que nós cremos não foi o Deus que criou todas as coisas. E assim por diante. Pois bem, são duas cosmovisões. E o importante entendermos é o seguinte: aceitar que existe um Criador é científico. Aceitar quem é o Criador, essa é uma questão de religião. Você não pode forçar o seu professor de biologia a aceitar que o Deus da Bíblia foi quem criou todas as coisas. Mas você pode convencê-lo através da ciência que todas as coisas foram criadas. E é em cima disso que nós procuramos trabalhar. Quando nós pensamos nesse contexto, existe algo que é muito importante, e eu tenho mostrado esse slide praticamente em todo lugar que eu vou, porque isso define bem a questão do criacionismo. Dr. Michael Denton, biólogo molecular, ele disse o seguinte: pelo contrário, a inferência de planejamento, a ideia da teoria da criação, teoria de um design inteligente, é uma indução puramente a posteriori, depois de examinarmos as evidências. É isso que a posteriori significa. Baseado numa explicação, uma aplicação inexoravelmente consistente tanto da lógica quanto da analogia. Observem a última frase. A conclusão pode ter implicações religiosas, mas ela não depende de pressuposições religiosas. Quando nós olhamos, portanto, essa questão do criacionismo, a base que nós temos é uma área muito importante, que é a informação. Informação, nós estamos pensando em termos de notícia. Agora de pouco nós ouvimos falar que o Evangelho é informação. Essa informação pode ser passada na língua inglesa, na língua portuguesa, pode ter sido passada no grego, em seja qual língua for. O importante é o conteúdo. Tanto é que Dr. Albert Einstein, ele dizia que existem 3 entidades básicas. A primeira é matéria, a segunda é energia e a terceira é informação. Deixe-me tentar explicar essa ideia de informação e sinais de inteligência para nós entendermos. Aqui nós temos do seu lado esquerdo, uma formação rochosa. Do seu lado direito, você tem uma formação rochosa também. Do lado esquerdo, essa formação rochosa foi feita pela erosão do vento e da chuva. É óbvio. Do seu lado direito, nós temos uma formação rochosa que também foi feita pela erosão do vento e da chuva. É óbvio. Você fala: não, peraí. Acho que você confundiu as coisas. Não, não confundi não. Eu sei o que eu estou falando. Do seu lado direito, você fala: aquilo ali não é resultado de erosão do vento e da chuva, mas é formação rochosa. Você concorda comigo? Por que a da direita não é e não pode ser considerada resultado da erosão do vento e da chuva? Porque possui sinais de inteligência. É muita coincidência nos Estados Unidos a chuva ter produzido erosão juntamente com o vento do rosto de 4 presidentes americanos. É muita areia para o caminhãozinho. Então nós, dentro da área da ciência, falamos: a probabilidade disso acontecer é praticamente 0.
Nós sabemos que existem coisas que só poderiam ter chegado à existência através de um processo de criação. Nós sabemos disso. E informação é algo importante. Por exemplo, se eu perguntasse para vocês, os que estão mais perto aqui talvez tenham condição, o pessoal lá do fundo vai precisar do telescópio de Hubble para ver o que está aqui na frente. O que está escrito ali? Você olha e fala, não compreendo. Então vejamos um pouquinho. Porque informação, ela trabalha com símbolos. O símbolo não é importante, a informação é importante. Se você olhar para aquele símbolo, você fala, eu não tenho a menor ideia do que está escrito ali. Mas se eu puder relacionar os símbolos que você desconhece com os símbolos que você conhece, você consegue fazer a junção dos dois e entender o que está escrito. Aquela frase de cima está escrito o seguinte, no princípio criou Deus os céus e a terra. Só que eu usei símbolos que você não conhece. Mas a mensagem é a mesma. Não se perdeu a mensagem. A informação estava ali. Daí a pergunta que eu faria para vocês é a seguinte, será que a enciclopédia britânica seria uma combinação aleatória das letras do alfabeto da língua portuguesa? Uma grande explosão numa tipografia teria produzido uma enciclopédia britânica. Você fala, não, isso é impossível, porque a informação que está na enciclopédia britânica, ela é codificada, isso é resultado de coisa do intelecto, de mente, de raciocínio. Isso não é resultado de forças naturais. Minha pergunta, e o código genético? Você, em cada uma das suas células, tem 3 bilhões 146 milhões de letrinhas genéticas perfeitamente organizadas na ordem certa. Eu fico impressionado porque os evolucionistas dizem que isso tem aparência de design. Aparência de um design intencional, mas não foi intencional. Francis Crick, o descobridor da helicoidal DNA, disse isso. Os biólogos devem constantemente ter em mente que o que eles veem não tem design intencional, mas evoluiu. Richard Dawkins, grande zoólogo britânico, muito conhecido, diz que a biologia é o estudo de coisas complexas que dão a impressão de ter um design intencional. Eu quero dizer para os irmãos que a vida está organizada de tal forma que ela aparenta ter evoluído, mas é só aparência. O real é o design intencional. Eu fico impressionado porque eu ouvi certa vez alguém dizer que Deus deixou provas claras para aqueles que o buscam e obscuras para aqueles que o rejeitam. Não tenho dúvida. Só para pensarmos, portanto, nessa beleza da origem da vida, em toda essa complexidade, as coisas feitas, pensem na base que nós temos que trabalhar dentro da ciência. Qual seria a origem da vida? Nós precisamos ter uma lei que nos ajude a pesquisar, porque nós não podemos trabalhar apenas com teorias. Lei da biogênese, a lei básica. Vita ex vita. Vida provém de vida. Esse é um fato observado. Como que a primeira vida teria surgido? Muitos cientistas dizem que essa vida surgiu espontaneamente. A experiência de Stanley Miller não prova isso. Nós precisamos de 20 aminoácidos para produzir vida como nós a conhecemos. E a experiência de Miller, produzida e reproduzida até hoje, dos 20, só produziu 13. Nunca foi evidência de que vida teria surgido espontaneamente. Porque o ciclo da vida é algo complexo. Por exemplo, dentro de você é um portador de cerca de aproximadamente 60, 70 trilhões de células. Em cada uma das suas células você tem um sistema como esse. DNA gerenciando RNA. RNA produzindo proteína. Proteína produzida fazendo DNA. DNA gerenciando RNA. RNA produzindo proteína. Proteína fazendo DNA. É um ciclo. Não dá para quebrar. Se uma parte não estiver presente, o resto não acontece. Mas, por alguma razão, existem cientistas, e a maior parte deles, que acredita que por um processo misterioso, não científico, isso veio acontecer.
A história toda começou praticamente a ganhar uma estrutura com Darwin. Eu sei agora o porquê que ele achou que o homem veio do macaco. Eu consegui achar essa foto na internet e realmente eu fiquei impressionado. Acho que ele se olhava no espelho todos os dias. Mas a questão que nós temos, que é muito importante, as bases do darwinismo, desse pensamento de Darwin, eu não tenho como mencionar todas, vou mencionar apenas algumas. Ele tratava da biogeografia, ou seja, posicionamento de plantas e animais no nosso planeta, paleontologia, os fósseis, embriologia, o estudo dos embriões, e morfologia, o estudo da fisionomia, do aspecto físico. Darwin fez uma proposta muito interessante, juntamente com um outro homem chamado Haeckel. Ele dizia o seguinte, que a ontogênese seria a recapitulação curta e rápida da filogênese. Você fala, não entendi nada. Ontogênese significa a evolução de um embrião, o desenvolvimento desse embrião. E filogenia, é o estudo do desenvolvimento de uma espécie. Então o que Darwin disse é o seguinte, o embrião, à medida que ele se desenvolve, ele vai contar a história de como aquela espécie teria evoluído através do tempo. E o trabalho dele foi baseado praticamente nos desenhos e fotos tirados por Ernest Haeckel. Haeckel fez um trabalho muito interessante, vocês podem ver do lado, no canto superior, esses são os desenhos. Então existe uma similaridade muito grande dos embriões quando eles eram pouco desenvolvidos, logo no comecinho. Isso é o que eles pensavam. Olha na foto de baixo o que é na verdade. Só que infelizmente a foto de baixo não aparece no livro de ciência. Por incrível que se pareça, é a de cima. Além de desatualizada, Haeckel nos anos de 1908 e 1909, ele escreveu alguns artigos em jornais alemães, confessando que ele havia criado algumas das imagens porque elas não existiam. A diferença era muito grande. De onde vem a vida? Vem de um código perfeitamente produzido, perfeitamente estruturado, numa pequena molécula. Se eu pegar o DNA que está dentro de uma das suas células apenas, e colocar todos os pedacinhos juntos, um em cima do outro, eu teria uma linha fininha de aproximadamente 2,10 metros de altura. A espessura dessa linha, 2 nanômetros. Pegue 1 milímetro, divida por 1000, pegue um pedacinho. Esse pedacinho divida por mais 1000 e pegue 2 pedacinhos, isso são 2 nanômetros. Ali está toda a informação de fazer você. Dá para imaginar? Tudo. Agora, o que me impressiona nisso é que quando nós olhamos essa estrutura, as pessoas dizem, isso aconteceu aleatoriamente. Olha o exemplo das duas frases. O mesmo número de letras. Por que uma tem sentido e a outra não? O DNA passa informação o tempo todo. Informação é codificada, decodificada, codificada, decodificada. Não é aleatório. A frase de cima, como tudo começou. A frase de baixo tem as mesmas letras. Mas se as letras não estiverem na ordem certa, colocadas de uma forma inteligente, não significa nada. Não existe informação, a coisa não acontece. E as pessoas me perguntam, mas a evolução nos mostra um desenvolvimento. Só se a informação já estiver presente. Deixe-me usar o exemplo das borboletas. Existe um tipo de borboleta, que é a borboleta monarca. Ela é muito conhecida na América do Norte, principalmente Canadá, Estados Unidos e México. A coisa começa mais ou menos assim. Você pode ver no canto superior esquerdo os pequenos ovinhos, aproximadamente 1 milímetro. Cerca de umas 2 semanas depois desses, 3 dias depois desses ovinhos, vão nascer uma pequena lagarta, como vocês estão vendo. Essa lagarta possui 16 protopatas, são tipo de patinhas. Essa lagarta vai viver por alguns meses e de repente ela vai se posicionar de ponta cabeça numa folhinha, encaracolar-se um pouco e vai produzir um tipo de um casulo em volta dela. Ali ela vai permanecer por mais 2 semanas. Depois de 2 semanas, essa lagarta vai emergir desse casulo, fazendo uma força descomunal para esticar as suas asas, preenchendo de um líquido próprio para que ela ganhe a dureza que ela precisa, vamos colocar dessa forma. E você, de uma lagarta que tinha 16 patas e se parecia extremamente horrível, nasce uma borboleta com 6 patas e uma asa de aproximadamente 8 a 12
centímetros
envergadura. As pessoas falam, mas isso é exemplo da evolução? Não, isso é exemplo de criação, porque todo o código genético de todas as fases que essa borboleta ia passar, já estava naquele ovinho de 1 milímetro. Estava tudo programado, determinado quando as coisas iriam acontecer. Isso não é exemplo de criação, desculpe-me, isso não é exemplo de evolução, mas um exemplo típico de criação. Mas quando nós tratamos disso, as pessoas falam, mas e a evolução do ser humano? Porque é tudo tão parecido. E vocês vão ver estudos e mais estudos mostrando a evolução do ser humano. Principalmente na área da genética. Deixe-me apenas dar um exemplo para vocês entenderem o que está acontecendo. Se vocês pegarem a tabela, ali vocês têm praticamente os genes do ser humano. O H em cima é homem, tem o gorila, do lado depois o chimpanzé e por último o orangotango. S significa similar. X não tem similaridade nenhuma. Se você pegar, por exemplo, o código genético do gene número 2, do ser humano, chimpanzés, gorilas e orangotangos, você vai perceber que tem uma parte que é extremamente parecida. Eu coloquei ali do lado para você ter uma ideia da figura. Note que o do ser humano é um cilindro de cima até embaixo certinho. Chimpanzé, gorila e orangotango, você pode perceber que eles estão divididos em 2 pedaços. Por quê? Porque foi necessário colocar de ponta cabeça. Eles estariam dessa forma. Para que eles ficassem parecidos com o do ser humano, você teria que invertê-los. E essas pessoas falam, mas quando nós invertemos, a coisa é exatamente igual. Dá uma olhadinha. Eu concordo. Quando você inverte, a coisa é igual. Mas e sem inverter? Posso dar o exemplo? Ali você tem um sistema da inversão. Por exemplo, você tem uma sequência da timina, genina, citosina, adenina, TTAGG. Daí eu inverto, fica CCTAA. Se você não entendeu, deixa eu colocar numa forma prática para a gente. Roma é uma dádiva dos deuses. Vou inverter a palavra Roma usando as mesmas letras. Amor é uma dádiva dos deuses. Um livro que fale sobre Roma é um livro que fala sobre Roma. Um livro que fala sobre amor é um livro que fala sobre amor. Um código genético que fala de chimpanzé é um código genético de chimpanzé. Um código genético que fala de ser humano é um código genético de ser humano. Podem ter coisas parecidas? Claro que sim. Isso mostra uma ancestralidade comum? Não. Porque a complexidade é grande. Eu e você já começamos do tamanho de um ponto final de um livro. Então, quando você for comprar um livro, olhe por um ponto final numa frase e fala, olha eu aqui. Já fui desse tamanho. Menos de meio milímetro, isso é um zigoto. Não é impressionante que desse meio milímetro nós chegamos a tudo isso que nós chegamos hoje? Naquele meio milímetro já tinha toda a informação do que iria acontecer na tua vida, da quantidade de cabelo que você ia ter durante a sua vida, por isso que eu estou querendo alterar meu código genético, e coisas parecidas. Se você descobrir, você me avise, tá? Então vamos trabalhar juntos. A questão da cor do cabelo é relativo. Principalmente as mulheres, a gente sabe como é que funciona. Tem DNA ficando louco, não sabe mais que cor produzir. Quando nós tratamos, portanto, da genealogia do homem, porque muitas pessoas falam, não, mas o homem evoluiu. Nós temos evidências, basta olhar para os fósseis. Eu quero dar umas pinceladas sobre isso, porque esse material vocês vão encontrar no livro. Vamos tratar com mais detalhes. Aqui você tem um pouquinho a história do ser humano. Essa história do ser humano está baseada em crânios. Crânios que são encontrados. Avaliando-se, interpretando-se os crânios, a forma deles. A ciência tem procurado colocar numa certa orientação em que você possa descrever a evolução do ser humano. O problema é que a ciência não mostra os problemas que ela tem encontrado e passado. Deixe-me dar 2. Primeiro, um dos problemas sérios na área da ciência é a parte de fraudes. Há 2 anos atrás, o Dr. von Zitten confessou que ele tinha fraudado aquilo que era um dos pontos cruciais para demonstrar que os neandertais foram o que a ciência tem dito ser. O crânio principal dos neandertais, crânio de Paderborn, que havia sido datado por ele com cerca de 27.400 anos, ele confessou que ele havia retirado da
tumba de um homem que morreu no ano de 1750. Há 250 anos atrás, os neandertais andavam por aqui. E as pessoas chegam para mim e falam, mas espera, nós temos fósseis. Aqueles fósseis são de pessoas, não tem nada parecido conosco. Vejamos rapidamente alguns. Homo habilis. Segundo a teoria da evolução, ele teria vivido entre 1.900.000 anos atrás a 1.800.000 anos atrás. E aqui você tem uma foto do Homo habilis, por incrível que se pareça, muito parecido com um dos nossos ministros. Provavelmente está evoluindo. Não fui eu que fiz a foto. Me mandaram a foto. Características do Homo habilis. Pode ver que o Homo habilis ele é muito voltado para a agricultura. Características faciais rudimentares, caixa craniana pequena, habilidade limitada de comunicação, habilidade limitada de manuseio, produção de ferramentas rudimentares, alimentação limitada, agilidade nas savanas africanas, que acredita-se ter sido a origem dele, e uma postura ereta. Foto de 2002. Características faciais rudimentares, caixa craniana pequena, cérebro pequeno, habilidade limitada de comunicação, habilidade limitada de manuseio, produção de ferramentas rudimentares, alimentação limitada, agilidade nas matas brasileiras, é a origem, postura ereta. Esse homem possui o que é chamado de microcefalia. Muita gente está confundindo coisa por aí. Interpretação errada. Se você quiser conhecer o Homo habilis em pleno século XXI, que tem SIC, RG e recebe aposentadoria do nosso governo. O irmão dele, que era exatamente como eu e você, já é falecido. A cunhada toma conta dele. Esse é o Homo habilis em pleno século XXI. Pergunta. Evoluiu? Porque as pessoas falam, seria impossível todos nós termos vindo de uma única e mesma mulher. Imagina a variedade de todos nós. Nós viemos de uma única e mesma mulher, a ciência sabe disso. Estudos do DNA mitocondrial mostram que todos viemos de uma única e mesma mulher. Pelas mutações no DNA mitocondrial, nós sabemos que essa Eva mitocondrial viveu entre 6.000 a 6.500 anos atrás. Como que a evolução trata disso? Para eles foi o auge, o topo da evolução humana. Dali para frente não havia mais necessidade de melhorias. As pessoas vêm e me perguntam, eu vou dar só uma pinceladinha para vocês, como fica então a questão dessas cores dos seres humanos? Porque aí tem um problema sério. Eu já ouvi muita gente dizendo que a cor negra é maldição de Deus. Eu quero dizer para vocês que o negro e o branco são extremos. Se o negro o é, o branco também o é. Porque esses são os extremos da possibilidade. Só para nós entendermos, nós pegamos material genético de pai e mãe. Eu tenho material genético do meu pai e da minha mãe. Quando nós pensamos em termos de pele, cor de pele, vamos imaginar a ideia de duas letras caracterizando material genético do pai e material genético da mãe. Suponhamos que o pai tem essa configuração, M maiúsculo, M minúsculo. A mãe tem a configuração M maiúsculo, M minúsculo. Então o filho pode pegar ou o M maiúsculo do pai e o M minúsculo da mãe. Ou o filho pode pegar o M maiúsculo do pai e o M maiúsculo da mãe. Ou o filho pode pegar o M minúsculo do pai e o M maiúsculo da mãe. Ou ele pode pegar o M minúsculo do pai e o M minúsculo da mãe. O que isso significa? A cor negra é dada pela combinação M maiúsculo, M maiúsculo. Se o primeiro casal fosse M maiúsculo, M maiúsculo, você só teria M maiúsculo para pegar. Portanto, todos os descendentes de Adão e Eva que teriam sido negros, seriam negros. Mas se eles fossem brancos? Lembre-se que Adão e Eva era clone, foi clonada. Deus só fez a alteração do X e o Y para ficar XX. E eu sei que os homens agradecem essa pequena mudança. É pequena. Eu brinco com o pessoal porque em vez de ser Adão e Eva, seria Adão e Ivo. Estariam só os dois no planeta até hoje. Mas pegando M minúsculo, M minúsculo, Adão e Eva, quais seriam as possibilidades? É eminho do pai, eminho da mãe, eminho do pai, eminho da mãe, não tem outra combinação. Só essa. Mas por outro lado, se Adão e Eva fossem M maiúsculo, M minúsculo,
eles teriam toda a carga genética para que os seus descendentes
se pudessem ter toda a variedade de cores que nós vemos no planeta hoje. Toda ela. Seria apenas uma questão, à medida que o tempo fosse passando, as variações, as tendências de cores iriam acontecer. Mas deixe-me deixar claro, ninguém ia nascer verde, ninguém ia nascer azul, porque isso não está no código genético, inclusive cabelo. São combinações. E apenas para completarmos os nossos pensamentos. Existe uma variação? Existe. Existe uma vida criada? Existe. Mas para que tudo isso acontecesse, havia necessidade que essa vida estivesse num local apropriado. E a Terra é esse planeta. Existe uma série que está passando no Fantástico agora, que eu acho muito interessante. É uma duplicação de um trabalho que já foi feito há muito tempo atrás, pelo Dr. Carl Sagan, chamado Cosmos. E o Marcelo Gleiser está fazendo praticamente a mesma coisa, só dando agora uma cara mais brasileira para o negócio. Em outras palavras, nós moramos num planeta fantástico, de uma beleza incrível, com tudo aquilo que nós precisamos ao nosso redor. Tudo para que vida exista. Desde a forma de vida mais simples, que são os organismos unicelulares, de uma célula só, até aqueles de muitas células, que é o nosso caso, plantas, animais e coisas assim. Os demais planetas não são desse jeito. Não existe nenhum outro planeta no sistema solar que tenha as características do nosso planeta. São muitos planetas, são muitas luas. Só para esclarecer, atualmente são 8 planetas, não mais 9. Dá para perceber que o universo está ficando meio maluco por aí. Nós tínhamos 8, passamos para 9, agora estamos com 8 de novo, e agora tem os planetas anões. Nos planetas anões são 6 atualmente. Tem uma listinha deles aí. Tem mais alguns que serão ainda classificados até o final desse ano, pelo que tudo indica. Mas veja que coisa interessante. Esse nosso planeta foi colocado perto de uma estrela. Uma estrela que tem o tamanho certo, emite a quantidade de calor correta e até as frequências de luz precisas para que vida exista nesse planeta como nós a conhecemos. Essa estrela é apenas uma das mais de 200 bilhões que tem na nossa galáxia. E quando você olha o universo, essa quantidade imensa de galáxias que tem aí fora, que são mais de 10 bilhões delas, todas elas estruturadas num universo simplesmente fantástico. Você fala, mas tá, e daí? E daí que tem muita coisa interessante para a gente estudar. Porque quando nós olhamos a luz das estrelas, tem um sistema que nós chamamos de redshift, mudança para o vermelho. Isso tem sido utilizado por muitos para mostrar que o universo está expandindo. Mas isso também serve para mostrar uma outra coisa interessante. Existem 2 possibilidades de cálculos, apenas uma tem sido passada. Quando nós pegamos essas pequenas variações da luz das galáxias, nós percebemos que essas variações se agrupam, como vocês estão vendo no gráfico, são como aqueles picos. Então são agrupamentos de luzes diferentes de galáxias. Alguns dizem, isso aí são galáxias que estão se afastando de nós. Mas sabe qual outra interpretação disso que é impressionante? É que o universo tem um centro. E essas galáxias encontram-se perfeitamente agrupadas em formas concêntricas em relação a esse centro. Agora, só para você pensar. O universo possui cerca de aproximadamente 30 bilhões de anos-luz de ponta a ponta, o que é visível. Um ano-luz equivale a 9,5 trilhões de quilômetros. Se você quiser fazer a continha depois, você vai ter uma ideia do tamanho da coisa. É gigantesco. Agora, esse agrupamento radial que nós vimos ali, mostra que o planeta Terra encontra-se a menos de 100 mil anos-luz do centro do universo. Se nós não estivéssemos aonde nós estamos, nós não teríamos condição de observar o universo como ele é. Que curioso. Um planeta com vida inteligente, com gente inteligente para estudar esse universo e colocados na posição ideal para poder observá-lo. Você já assistiu um jogo de futebol atrás de um gol? É horrível. Não gaste o seu ingresso ali. Vá para ficar no meio, para você poder ver a coisa, de preferência no meio e em cima, para ter uma visão ampla, completa. Essa é a posição que nós nos encontramos em relação ao universo. Deus não nos colocou atrás do gol. Qual a probabilidade disso ter acontecido de uma maneira aleatória?
é de 1 em 1 quatrilhão. Fomos colocados aqui com um plano. Para quê? Porque esse é um local ideal para a vida desenvolver. Nós vemos em todas as áreas, em todas as formas. Vida, uma grande beleza, uma grande riqueza em alta complexidade. Fico impressionado de ver, desde formas muito simples com uma única célula, vida que anda por aí, vida que nada por aí e vida que voa por aí. E vida que pensa. A ciência não tem como nos dizer aquilo que é o mais importante de tudo isso que nós vimos até aqui. Isso só se encontra nas Escrituras, que é, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, seja evolução, seja o que for, nada do que foi feito se fez. Quem é o autor? O próprio Senhor Jesus. Ele é o autor de todas as coisas. Enquanto nós não motivarmos nossos filhos, nossos jovens, para se tornarem grandes cientistas, para descobrirem essas verdades, para entenderem que o Criador de todas as coisas, ao compararmos o que a ciência nos diz, aquilo que a Bíblia nos fala, há de se chegar a uma conclusão de que os dois são a mesma pessoa. Não há a menor sombra de dúvidas com respeito a isso. Vamos orar. Somos tão gratos a Ti, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor faz por nós. Porque o Senhor é o Deus que nos conta como tudo começou, e o Senhor também é o Deus que nos conta como tudo vai terminar. Nós somos gratos porque no Senhor nós podemos ter segurança e firmeza com respeito aos fatos do passado, e podemos ter esperança e alegria com respeito aos fatos do futuro também. Porque o Senhor é quem controla todas as coisas. Nós queremos Te bendizer e Te adorar. Dizer como aquilo que foi dito no livro de Apocalipse, que o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Sim, porque todas as coisas foram criadas por Ti, e por causa da Tua vontade elas existem e foram criadas. Nós só podemos adorar ao Senhor quando contemplamos a beleza da Tua pessoa, a grandeza do Teu poder, a forma impressionante como o Senhor trouxe todas as coisas à existência, com grande sabedoria, como diz o livro de Salmos. Nós Te adoramos e Te bendizemos por isso. Humildemente o fazemos, em nome do Senhor Jesus. Amém.